Nesta apresentação, nós vamos fazer uma rápida visualização de um deglutograma por videofluoroscopia. É um exame radiológico e ele avalia quando o paciente engole líquidos e alimentos contrastados, para a gente avaliar como é que é o trânsito da cavidade oral para a faringe, da faringe para o esôfago e do esôfago para o estômago. O exame que nós vamos apresentar aqui é para a fase que a gente reconhece como orofaríngea e faringoesofágica, ou seja, o bolo sai da cavidade oral e passa para a faringe, da faringe para o esôfago. Antes de nós visualizarmos o exame dinamicamente, é preciso tomar conta de algumas referências anatômicas importantes aqui. Então, nós temos aqui na coluna cervical a identificação da Atlas, ou C1, a primeira vértebra cervical, seguida da vértebra axis. A gente observa que a axis tem um processo que invade o anel da Atlas. Esse processo é o processo odontoide. Na sequência C3, C4 e C5, nós reconhecemos ou esperamos na altura de C5 a glote, que representa o conjunto de pregas vocais, em seguida C6 e a sétima vértebra cervical ou proeminente, e nós esperamos na altura da C7 o início do esôfago, imediatamente à frente, e na frente do esôfago o início da traqueia. Isso é uma referência anatômica. Aqui a gente tem a base da língua. É importante nós reconhecermos que alguns autores falam base da língua lá naquilo que a gente chama de raiz da língua, junto à mandíbula. Nós vamos cuidar isso. A base da língua é a parte faríngica da língua, todo esse contorno aqui voltado para a faringe é a base da língua. Em seguida aqui a gente está vendo a base da mandíbula e o ângulo da mandíbula, o importante gônio, ponto gônio, que é o encontro do ramo da mandíbula, essa porção verticalizada, com o corpo da mandíbula, ângulo da mandíbula. Aqui nós temos o ocioide, né? Eu gosto de lembrar que é um osso que ancora a musculatura supra e infraioide, musculatura que vem do crânio e da mandíbula, se prende no ocioide, e tem músculos que saem da escápula do externo e vêm até o ocioide. Então existe uma coleção de músculos supraioideos que elevam a laringe e uma coleção de músculos infraioideos que trazem a laringe para a posição de repouso, que é a posição ventilatória. Aqui a gente tem a epiglote. É interessante observar a epiglote logo atrás da língua, o espaço que existe aqui, a valécula epiglótica. A abertura da laringe ou ádito da laringe é esta abertura que durante a deglutição deve ser fechada. A laringe sobe e fecha essa entrada, ádito laríngeo. A glote, que a gente reconhece como o conjunto das pregas vocais e o espaço entre elas. E aqui os espaços da faringe, atrás da cavidade nasal, a parte nasal da faringe ou nasofaringe. Nós temos aqui, nessa situação, o palato mole repousando sobre a língua, o palato mole, né, musculatura esquelética, que durante a deglutição nós vamos ver, deverá elevar e fechar a passagem para a nasofaringe. Da nasofaringe, nós passamos para a orofaringe, que é o espaço faríngico atrás da cavidade oral, também chamado parte oral da faringe, e em seguida a laringofaringe, porque está atrás da laringe, ou hipofaringe, porque é a porção baixa da faringe. Esse espaço da faringe baixa está atrás da laringe. Nós temos aqui, então, vejam, neste anelzinho aqui, o bolo com contraste na cavidade oral do paciente, deve passar para a orofaringe. Então, essa é a passagem orofaríngea, da cavidade oral para a orofaringe.
E depois da orofaringe, aqui a gente passa para a laringofaringe ou hipofaringe, que vai seguir pelo esôfago. Então aqui é a fase faringoesofágica. Então tem uma fase oral, uma fase orofaríngea, uma fase faringoesofágica e depois esôfago gástrica. Aqui a valécula epiglótica, entre a base da língua e a epiglote. O ádito da laringe ele dá passagem para a área da laringe que a gente chama vestíbulo da laringe. Em seguida nós temos o ventrículo da laringe, que fica entre a prega vestibular e a prega vocal. A associação de vestíbulo mais ventrículo a gente pode reconhecer como supraglote. E aqui nós temos a subglote e a traqueia. Então, depois do ventrículo, prega vocal ou glote, subglote e a traqueia. Agora nós vamos ver então essa dinâmica da deglutição. Vejam o palato mole, aí o bolo vem, a laringe fechou, levantou e fechou. Quando abre, volta a respirar, ainda tem resíduos espalhados aí ó, na valécula e na laringofaringe, resíduos no esôfago. Mais uma deglutição, vejam como a epiglote ela desce, a laringe sobe, vai fechar todas as suas pregas durante a deglutição. O fechamento começa com a prega vocal, depois prega vestibular e finalmente a prega área epiglótica na entrada da laringe. Veja o movimento do palato mole e o fechamento da laringe, eventos importantes durante a deglutição. Existem situações em que esse fechamento é tão alto que a epiglote nem sequer consegue fazer essa flexão posterior.